Boa tarde a todos. Vou falar sobre a matéria que é a mecanização agrícola. Vamos falar um pouco sobre semeadora da Max Case. A docente é Eunice Cláudia. Os discentes são Guilherme Henrique, Gustavo Simões, Igor Rodrigues, Gabriel Silva e Caterson Alexandre, do curso de bacharelado em agronomia. Falar um pouco sobre aqui a introdução. Vamos falar um pouco de semeadora. É qualquer máquina cuja sua função é distribuir semente no solo uniformemente. Seu interesse é mais pelos agricultores, com maior eficiência de semear no solo, uma taxa de exatidão na hora de semear. A maior dificuldade era manter essa uniformidade da semente, mas como esses avanços tecnológicos é possível fazer essa distribuição no solo. Hoje essa tecnologia tem resultados eficazes aí no desempenho de semear. E também vamos abordar uma mecanização a lanço, mas apenas só comentar aí sobre ela, só relembrar a sua importância, da sua evolução que teve. E vamos começar na história da Max Case, onde que em 1942 aí, o inventor Jerome, que fundou a Case, construiu a primeira máquina debulhadora, e mais tarde essa empresa ganhou reconhecimento mundial como a primeira construtora aí de motores a vapor para uso agrícola. Aí temos 1847, que MC Comoc funda a empresa MC Comoc Harvest Massey Company, que mais tarde ela se tornaria na International Harvester. Temos 1850, que a companhia produz o primeiro trator movido a vapor. Ele é feito sobre rodas, mas ainda é puxado por cavalos, usado só para alimentar outras máquinas. 1871, que é onde ocorreu aquele grande incêndio em Chicago, que destrói a fábrica e acaba queimando a fábrica do MC Comoc. A Case oferece a construir máquinas para a MC Comoc também. Em 1876, a Case cria o primeiro motor a vapor com tração automotora. No entanto, ainda são utilizados cavalos para conduzir esse motor. Em 1892, a Case cria um trator movido a gasolina, mas, no entanto, ele ainda não está pronto para ser lançado no mercado. Ele só foi lançado em 1911, começou a produção. Em 1902, a GP Morgan International faz a fusão com a MC Comoc e com a Gehring e outras marcas, com maior importância para formar a International Harvest Company. Em 1910, a International Harvest introduz no mercado o colossal trator Titan, confirmando seu sólido legado de tratores, tanto em termos de tamanho quanto força. Em 1919, a International Harvest inventa a primeira tomada de potência comercial, que vai estrear aí no modelo 816. Em 1923, Benjamin constrói o primeiro do lendário Farmal, que é um sistema unificado de tratores e acessórios para lavouras e cultivo de colheita, com um design leve e revolucionário. Em 1936, o vermelho Harvester Red, número 50, é adotado para todos os tratores, até esteiras rolantes, unidades de energia da International Harvester, do 1º de novembro de 1936. Aí temos 1939, que a International Harvester lança a segunda geração do Farmal, que é da série Lighter, em
9 de agosto de 1939. Essa série é composta aí por tratores A e B, de pequeno porte, H de médio porte e M de grande porte. 1943, onde a International Harvester cria a primeira colheitadeira de algodão de eixo bem-sucedida, que é o vermelho Red, foi montado em um trator da Farmal H, que é o trator de pequeno porte. Ambos foram doados aí para a instituição, a Smithsonian, que é um instituto. Em 1958, a família Steiger constrói seu primeiro trator com uma potência mais elevada do que as unidades que estão disponíveis no mercado. A sua produção comercial iniciou ali em 1963. Em 1977, o lançamento do Axial Flory Combine revoluciona a indústria e a sua simplicidade, a qualidade econômica, economia de grãos, adaptabilidade de colheita, excelente capacidade e maior valor de venda. Em 1980, a International Harvest produz o inovador trator articulado para culturas em fileiras, que é o 2+2, com assento com condutor na parte de trás do trator. Temos 1948, que a Case introduz a nova linha de tratores, que é o 4WD, da série 94, incluindo as unidades mais poderosas da empresa, que é o 4994, é um modelo que possui um turbo V8 com classificação de fabricante de 400 cavalos de potência. Temos em 1985, aonde a Case e o MC Common são combinados em uma única marca, que é a nova organização que se torna a segunda maior fabricante de equipamentos agrícolas no mundo. Temos em 1984, onde a Case introduz, 1986, onde a Steiger cresce e oferta da Case. Em 1988, os primeiros tratores da Case IH, que é a Steiger vermelho da série 910, são produzidos, embora os verdes, que eram os Steigers que continuavam sendo fabricados, eles foram fabricados até 1989. Aí temos 1988, que a Case lança o trator Magnum, que é a primeira máquina totalmente nova, resultante da combinação das engenharias da Case, da International Harvester. 1992, que a Case comemora o seu aniversário de 150 anos atuando no mercado agrícola, no setor ali. 1995, a Case introduz um novo sistema agrícola avançado, Advanced Farming System, que é o AFS, é o sistema que permite os agricultores maximizar a produtividade por meio do monitoramento da produção via satélite. É uma solução bastante inovadora para a época. Em 1995, onde a Case acrescenta a inovadora colhedora de cana-de-açúcar, Alstoff, que é a sua linha de produtos, o que melhora aí na eficiência e segurança da colheita da cana. Temos 1996, que é o incrível trator Steiger Quadrat, introduzido nesse mercado agrícola. O veículo de 360 cavalos de potência tem 4 faixas separadas que conduz e reduz a compactação do solo e aumenta a tração. Em 1998, a Case expande aí no mercado dos equipamentos de adição de pulverizadores. Em 1998 também elas têm ali o que nomeia ali a revista Busseiners Werth, nomeia o trator Magnum da série da Case MX. Temos 2003, a empresa anunciou o retorno
do nome da marca Farmal e introduz aí novos tratores da série D, DX. 2006, a Case anuncia aí o modelo Expresso 625, a primeira colhedora de algodão comercial com capacidade de construir os módulos durante a colheita. 2009, a Case lança a primeira tecnologia de transmissão continuamente variável, que é a CVT, para os tratores, é uma tecnologia aí automaticamente na máquina para proporcionar constantemente o melhor equilíbrio possível entre a potência e eficiência de combustível em velocidade de campo, quando os operadores mais precisam. 2010, a Case entrega o primeiro trator do mundo a cumprir os novos requisitos de emissão para equipamentos agrícolas da Agência de Proteção de Ambiente dos Estados Unidos, que é um motor de um trator da série Magna utilizado na redução catalítica seletiva, que é a SCR, para diminuir o nível de materiais particulados, que é os óxidos de nitrogênio das emissões, e ao mesmo tempo aumenta a potência, aí aprimora a eficiência do combustível e a durabilidade. Em 2012, a Case comemora 25 anos do trator Magnum. 2013, a Case comemora os 90 anos da introdução do trator Farmal no mercado, com as mudanças que provocou na indústria agrícola. Nesse mesmo ano, a Case introduz a primeira colhedora de cana de 2 fileiras, com espaço de fileiras variável, oferecendo uma grande vantagem em termos de flexibilidade e velocidade da colheita. Temos 2014, que o trator da Case, o Starger, é voltado para a máquina extra grande do ano 2014, na Agriter. Aí temos 2015, o trator Magno da Case é voltado como o trator do ano de 2015, que é o Magno Rotrac, introduzido no mercado. Aí a sua importância é superar as expectativas do cliente em diversificação, qualidade do produto e melhor serviço, com os colaboradores capacitados e comprometidos com a sua empresa, oferece aí os proprietários um retorno sobre a capital de investimento. Capital de investimento, né? Ser referência no mercado de máquinas agrícolas do Brasil, assim buscando ser a concessionária mais eficiente da Case IH do Brasil. Aí as funções da semeadora, temos a cortar a palha, que são os discos de corte dali da frente, que é sobreposto por molas, onde ele vai riscar o chão. E depois temos os discos para abrir o sulco de semeadura, onde já vai estar riscado, mas ele vai estar ali inserindo ali, abrindo esse solo. Depois tem o fechamento do sulco, que é os carrinhos na parte traseira do solo, da máquina, da semeadora, onde ela vai fechar o solo em cima da semente. Temos os discos da onde vai depositar ali a semente, vai armazenar no solo. Também temos promover escoamento controlado, distribuir a semente no terreno aí uniformemente. Boa tarde. Vou começar aqui falando da classificação da semeadura. Ela pode ser classificada quanto à forma de acionamento, seja manual, o homem plantando ali com a matraca na primeira imagem, motorizada, é a terceira imagem ali onde o cara está numa semeadora que ele mesmo colocou
Tobata. O uso da tração animal, onde temos na imagem um cavalo, também muito utilizado em pequenas propriedades, boi, o sistema mais rudimentar, né? E a mecanizada, que a gente tem o conhecimento aí, na última imagem lá, na semeadora. Ela pode ser classificada também quanto à forma de deposição da semente ao solo. Superficial, ela pode ser a lanço, ou a pessoa ir lá no solo, lá como é feito com semente de capim jogado, a lanço, em sulcos, ali na segunda imagem, em covas, onde é feita as covas e colocada a semente. A classificação da semeadora, ela também é classificada como semeadora mecânica, sistema mecânico e o sistema pneumático, também conhecido como fluxo contínuo. Essa aqui é uma semeadora mecânica, um exemplo de uma semeadora mecânica. Ali no 40 temos plataformas, ela é composta por 77 peças ou partes, cabeçalhos, pneus, ao lado aqui das 60, 59, 61, 62, onde que é feita a regulagem da máquina. E se você quer fazer a deposição de semente no solo com 45, 90, você vai e faz a regulagem ali. Ela tem bastante engrenagem, essas engrenagens são tocadas por um pneu que encosta no próprio pneu onde está sendo puxado a semeadora. Passei, Catinho. Como eu falei, né, a semeadora mecânica ela é composta por 77 peças, entre elas temos o chassi, que é a parte mais fundamental, né, as outras partes vêm em cima dela, e abaixo o semi-chassi, que vem em cima do chassi, guardando ali consigo ali a caixa de adubo, semente, o engate do cabeçalho, que vai engatar o implemento ao trator, o pino do cabeçalho, esse pino ele vai travar, ele vai fazer o travamento da semeadora ao maquinário, a plataforma onde que muitas das vezes em pequenas e médias propriedades essa semeadora mecânica não tem sensor ou tem e está dando falha, uma pessoa fica em cima da plataforma ali olhando quando que para avisar o condutor do trator quando que vai acabar a semente ou o adubo. Suporte direito da plataforma, onde que a pessoa sobe ali, para subir na plataforma, também tem um no lado esquerdo, é o cilindro hidráulico. Esse cilindro ele é responsável por levantar e abaixar a semeadora, estando assim em estágio de uso e quando você for transportar. Esse cilindro ele funciona por mangueiras hidráulicas, é um pistão no caso, né? E esse pistão é conectado às mangueiras ali atrás do trator ali, e os comandos tudo dentro da cabine do próprio trator. O contrapino de descanso. Esse contrapino serve para quando a semeadora não estiver em uso, aí vai ser o descanso, né? Não vai estar engatado no contrator. Caixa conjugada de adubo e semente. Muitas das vezes, ali é a caixa que vai estar fazendo o transporte da semente e do adubo, né? Quando tem a do adubo, muitas semeadoras não tem essa caixa, só da semente. Opcional também do produtor querer tirar ou fazer a implantação do adubo só depois, ou ao mesmo tempo, né? Pode passar, Gatinho. Esticador de corrente direita e esticador de corrente esquerda. Esse esticador ele vai fazer a regulagem, né, da máquina, como eu falei, a capa protetora de corrente direita e tem também na esquerda. Essa capa ela protege para que não entre nenhum pau, alguma coisa assim, e acaba retirando a corrente das engrenagens, né? Eu muitas das vezes já presenciei essa corrente escapando, aí chega no final da linha lá, não foi depositado semente, só que lá no monitor dentro do maquinário mostra que foi
semeado, né? E dá um grande problema. Depois você não sabe de onde parou, tem que estar cavando lá para ver até onde foi depositado semente. Por isso que tem essa capa protetora, né? Tem a graxeiro. Graxeiro é uma peça pequena, de uns dois. Chega a medir 1 centímetro, tem muitas formas dela. Ela serve para estar fazendo a lubrificação, né? Aí muitas das vezes o meloso vem, né? O meloso é o cara responsável por fazer a lubrificação e a manutenção, né, da semeadora. Ele vem, muitas das vezes, vem cedo, na hora do almoço e à tarde quando para, né? E em outras fazendas, muitas fazendas faz a regulagem, deixa ela tudo pronta, semeia e só sobe outro produto, só sobe outro funcionário e eles tocam, né? O conhecido como plantio 24 horas, né? O pneu é responsável pelo transporte, né, da semeadora, ele quando está em uso ele fica alto e quando não ele abaixa. Mangueira de meia por 700, essa mangueira ela aguenta 700 PSI, né? E convertendo isso para bar, nós vai ter 48,26 a 33 bar. Essas mangueiras são as responsáveis por levar óleo hidráulico até o pistão. Suporte do disco duplo, né? É um suporte que ali vai segurar o disco. Cubo do disco. Nesse cubo do disco também tem um graxeiro para fazer sua lubrificação, né? Seja com graxa. Disco, tem o disco plano, o limpador de disco, né, que é bastante importante, porque ali quando você, vamos dar um exemplo aqui, você está semeando ali e tem tá úmido, né, o solo, então esse disco vai grudar muita terra nele, né, e esse limpador de disco é propriamente para isso. E o isolamento que vai dentro do cubo, dentro dos demais, onde que tá lá as correntes, coroa, para fazer a rotação. E vale lembrar também que tem o graxeiro, né, para estar fazendo sua lubrificação, sua manutenção diária. Pode passar, Catinho. O esticador de corrente esquerdo, e também tem o direito. Depois que você fez a regulagem, esse esticador serve para que a corrente não saia daquela determinada engrenagem que você escolheu para fazer quando você for semear, né? A capa protetora da corrente. Uai, esse aqui ficou... Você passou, Gatinho? Ah, tá. Desculpa aí, repetir umas palavras aqui. Rolamento, eu já falei. Mola de pressão. Essa mola na semeadora tem 4 tipos de mola. Essa mola, ela vai estar pressionando o carrinho para baixo. Tem outra que vai no esticador, propriamente para não deixar que a trava do esticador volte. Outras 2 molas, em muitas semeadoras, tem ali no cabeçalho, segurando as mangueiras hidráulicas, deixando elas para cima, com uma argola de ferro, e o guia da mola, né? Que vai, chamado de guia, que ele vai ficar lá segurando a mola, de um lado ao outro. Pode passar aqui. Semeadora mecânica. Surgiu, foi o primeiro. Essa semeadora mecânica foi a primeira que surgiu no mercado, né? Assim, os implementos que temos hoje, muitas semeadoras aí, podemos dizer que a semeadora mecânica é um sistema meio rudimentar, né? Teve boa aceitação no campo, né? Quando logo o seu ingresso, quando chegou ao mercado aí, os produtores gostou bastante, ainda mais, muito, entre eles, a maioria do público que aceitou essa determinada semeadora foi os produtores de pequenos e médios. Tem uma menor taxa de desgaste do trator, porque ela é uma semeadora que, por mais que tenha ali suas 20 linhas, ela não demanda tanto esforço do motor, né? Porque o único que você vai usar o hidráulico ali para baixar e levantar ela, né? Não vai estar usando igual a semeadora pneumática, né? Conhecido também como fluxo contínuo. Um ponto negativo é que, como eu citei ali em cima, né, que muitos pequenos e médios produtores gostaram bastante, né? Ponto negativo é que está se tornando um sistema meio rudimentar, né?
Agora, pelo outro lado, ponto positivo é uma semeadora que você ali na sua própria fazenda ali você consegue fazer a manutenção dela, né? E tem um manejo operacional muito bom. É muito fácil de se lidar. Um carrinho ali, que ela tem vários carrinhos, né? Para fazer a semeadura. Se um carrinho chegar a quebrar, você vai lá, troca só o disco, troca a parte que quebrou do carrinho. É muito boa, né? Pode passar, Catinho. Para a gravação, Catinho. Parou? Sistema pneumático, sim. Parou? Já era pra você ter parado. Quem que é esse cara? Bom, agora que dando continuidade no trabalho, vamos falar sobre o sistema pneumático. O sistema pneumático ele é muito mais avançado que o mecânico, ele tem mais regulagens, mais peças, mais configurações. Isso faz um plantio melhor com um alto desempenho. Pode avançar. No sistema pneumático, a semente é conduzida do box-fill até o mini-rope por um fluxo de ar. E esse fluxo de ar é produzido pela turbina. A turbina de vácuo produz o mesmo no duto intermediário, que é através das mangueiras individuais, gerando vácuo nas unidades dosadoras. Para a regulagem da intensidade do vácuo, deve manter a semeadora em estágio de pronto preparo, para que assim os dutos estejam cheios de semente. Deve-se iniciar o processo com o mínimo de vazão de óleo no comando elétrico da máquina agrícola. E depois dessa vazão, deve ser aumentada até chegar ao ponto recomendado pelo fabricante. Isso aí vai depender muito do tipo de cultura que você vai plantar, do que está sendo implantado, entre outras coisas. Deve ser feita... Só para recordar, o ponto preparo ali, pessoal, deve estar em estágio zero, tá? Ele não pode estar em estágio ativo. Sim. Pode passar, Guilherme? Não, peraí, vou finalizar de ler. Deve ser feito, a regulagem deve ser feita, a verificação, na verdade, deve ser feita ao solo, para que assim possa iniciar o manejo. Essa verificação deve ser feita na mesma área onde tem o interesse de manejar a cultura, não pode ser em outro lugar. Nessa verificação, é de suma importância que não seja movido por nenhuma semente sequer do lugar, para que assim tenha certeza de estar sendo implantado da forma correta, né? Porque ali então, você pode bater na semente, ela ir para outro lugar e você não tem uma precisão certeza, né? Já na limpeza, o desimplemento deve ser feito com água quente e um pano, ou ar comprimido. E os tubos de vácuo devem ser removidos, as tubulações, e limpadas de uma a uma. A calibragem do vacômetro deve ser feita quando o ponteiro do mesmo não apresentar nenhum tipo de marcação. Deve estar sempre zerado ali. A turbina impressora é o responsável por alimentar todo o sistema pneumático. Sendo assim, ele tem a principal importância, né? Porque se tiver alguma coisa errada nele, vai estar em outro lugar também. Não vai ser um ótimo plantio. E ela é movida por uma bomba hidráulica. Os sensores de leitura devem estar cerca de 2 a 3 milímetros do ponto de leitura. Caso não esteja, eles devem ser ajustados pelas configurações. Pode avançar. As extremidades da mangueira devem estar sempre com anel de vedação montado e isento de impurezas. Tem que estar bem limpo, não pode estar nenhuma sujeira, coisa do tipo, senão vai atrapalhar o plantio também. A regulagem deve ser realizada com dosadores de semente vazios. Nunca pode ter nenhuma semente ali, senão vai dar erro também. E a turbina, que mantém o fluxo de vácuo, nunca pode ultrapassar a rotação de 5.000 RPM, que é a rotação do fabricante. Uma rotação acima irá prejudicar o alto desempenho. E abaixo disso pode resultar em entupimentos do sistema, enquanto abaixo pode resultar até em falhas da semente, né, no sistema, ficar falhado o plantio. Antes de abastecer o reservatório de semente, é bem importante colocar grafite com o reservatório vazio e assim resulta na lubrificação do sistema.
Então, é mais ou menos ali em 2 kg tem que colocar em cada abastecimento. Antes, né? Antes de colocar a semente, tem que colocar 2 kg de grafite. O grafite tem que estar seco, não pode ter nenhum tipo de impureza também, para ter um maior desempenho do sistema. Pode passar. Aqui tem algumas fotos, né, que você pode ver ali o manuseio com luvas, os tubos ali limpos, o vacômetro ali mostrando em 0, Distanciamento entre milímetros, né, Guilherme? distanciamento entre milímetros, que é as tecnologias, né, que a máquina tem. Pode ir a isso. Já nas plantadeiras SHN e SSM, elas têm uma tecnologia maior. Elas são as que mais têm produtividade e rentabilidade para o produtor. Elas foram desenvolvidas com o que mais existe de avançada tecnologia de semeadora, o que faz delas máquinas confiáveis, precisas e muito produtivas. Elas são mais compactas, com menor espaçamento, e elas são máquinas eficientes de alta pressão e robustez. Elas fazem tanto plantio direto de grãos graúdos, que são milho, soja, algodão, sorgo e girassol, quanto grãos finos, que aí vem o trigo, a aveia, o arroz, a cevada e a canola. As plantadeiras da série SHN são ideais e para pequenas e médias propriedades. Já as SSM são para as médias e grandes. Pode avançar? Aí tem uma foto das duas, né? Da SHN e SSM. Pode avançar. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês, pessoal, sobre a regulagem da semeadura, né? A regulagem da semeadora, ela depende muito, porque se você tem problema ali na regulagem, a regulagem é o principal fator onde você vai ter o sucesso na sua produtividade, tá? A semeadora é um dos principais fatores que assegura produtividade boa nas lavouras, ou seja, se você tem ali uma regulagem incorreta, a sua produtividade vai decair muito. A distribuição correta das sementes proporciona uniformidade na emergência das plantas. Tá? Dessa forma é importante checar e regular todo o sistema da semeadora. Você tem que estar regulando para você ver se os discos corta-palha estão corretamente trabalhando. Você tem que analisar se o sistema de abertura de suco está fazendo a abertura correta, a disposição de semente nos discos estão sendo distribuídas corretamente, está sendo distribuído o adubo correto, se está fechando o suco corretamente. Se tiver qualquer coisa com um certo nível ali de erro, tem que corrigir, porque senão vai ter problemas futuros aí com a produção. Você regulando a semeadora, no início da regulagem, você deve escolher o melhor disco que você tiver, né? Para semear. Dependendo do fabricante, ele fornece no disco a nomenclatura e o disco de cada semente. Igual o Guilherme já disse antes, se você for implantar grãos graúdos, você vai ter ali, dependendo do fabricante, aqueles geralmente ela fornece esses dados aí. É igual o Guilherme falou, grãos graúdos, você vai apresentar ali e você vai ter determinado disco, entendeu? No fornecimento do equipamento, você tem que analisar essas questões para você não ter problemas com o que você vai semear. E tendo todo o fornecimento desse equipamento montado, você precisa realizar um teste prático. O que o teste prático é? O teste prático ele visa você avaliar todo o comportamento e exposição das sementes que você insere e desejar. Ou seja, por exemplo, você insere e desejar ali milho, aí você precisa ver como que ele está sendo distribuído dentro da sua área. E se acaso nesse teste prático, ele vai te mostrar as possíveis falhas reatadas aí na sua semeadora. Por exemplo, você precisa analisar nessas falhas se as sementes cabem no mesmo furo, porque se ela caber tem que ser trocada, porque a distribuição geralmente é de uma semente só.
No caso, se ela está apresentando duplas sementes, né? E daí ela vai nascer duplas plantas. Você precisa ver também se passa com folga, se a semente, se não passar vai falhar na semeadura. Ou seja, por exemplo, se você está passando ali, você está vendo que não passa com folga, ela vai enroscar. Aí eu quero para ela cair aqui, ela vai cair daqui lá com 2, 3 metros, 10 metros, entendeu? Aí aqui na imagem, como vocês podem ver, ó, semente folgada nos furos e ocorrência de sobreposição, né? Então ali você vê que tem duplas sementes e aqui já é da forma correta, ó. Sementes alojadas corretamente. É dessa maneira que ela tem que estar no disco, ela não pode estar da primeira. Para você estar regulando a semeadora, a escolha dos anéis visa na regulagem das engrenagens, né? A combinação da engrenagem garante o número correto de semente, ou seja, você precisa analisar ali para ter um alto desempenho na distribuição. A tabela de regulagem, geralmente as fabricantes mostram, né, nas suas tabelas ali que a regulagem que deve ser feita nas máquinas, ou seja, para mais ou para menos. A primeira regulagem, por exemplo, quando você faz a aquisição de um maquinário desse, a primeira regulagem ela deve ser feita no galpão. Porém, geralmente galpão de garagem, eles são feitos com concretos, né? Piso mesmo. Isso pode acabar acarretando na regulagem da máquina, né? Vai atrapalhar aí na regulagem. Você vai ter um que vai estar mais nivelado, o outro vai estar mais no desnível. Então é por isso que a maioria das regulagens das máquinas são feitas a campo, para você não ter esse problema, não ter essa dor de cabeça, beleza? Os principais pontos que devem ser analisados na semeadora antes e durante o plantio, você tem que olhar ali se a velocidade da semeadora está correta, ali entre a pneumática ela é mais rápida um pouco, mas a mecânica é ali acho em torno de 6 a 8, de 4 a 6 e a pneumática de 6 a 8. Você tem que estar olhando essa velocidade aí, porque senão você vai ter problema. Se os pneus do equipamento que você está trabalhando está bem calibrado, se a lubrificação das engrenagens está correta, com conjunto, lubrificação de correntes, porque se não tiver bem lubrificado não vai trabalhar legal, você vai ter problema. A checagem dos tubos condutores de sementes e adubos está trabalhando legal, você tem que fazer essa checagem. Você tem que regular se o espaçamento entre linha está correto, entendeu? Tem que checar a regulagem dos carrinhos, análise de população de estande final desejada, germinação, lote de semente, fazer os cálculos corretos de número de semente por hectare, verificar os pinos e os contrapinos se não estão frouxos, entendeu? Não estão ali batendo, lubrificação geral da máquina e graxeira. Entretanto, você precisa analisar isso. Se você entra ali, por exemplo, se você não fez o correto manejo ali da máquina que você vai trabalhar, um problema ou outro você vai ter, isso aí vai acarretar na produção, né? As manutenções. A manutenção da máquina é recomendada sempre a preventiva, né? Porque as corretivas, elas fogem da janela de plantio, porque a janela de plantio geralmente são curtas, né? E vendo isso, você precisa ter aí as peças substituídas, porque as máquinas não podem parar. Por exemplo, se você parar, você vai ter prejuízo na produtividade, né? Se você parar ali para consertar ela. O estoque de peça vai depender da gestão da fazenda, né? Por exemplo, se você tem ali um estoque de peça, se quebrou, é de extrema necessidade que se troca, você precisa ter ali. Por exemplo, igual produtores que tem aí semeadoras case ou máquinas da case, a case já orienta, fala, sua fazenda é muito distante, compre essa peça, porque talvez quando ela chegar a quebrar, a gente não tem por aqui, você vai ter problema, você vai atrasar no seu plantio, entendeu? Utilização de software ajuda nas manutenções agendadas, ou seja, por exemplo ali, você utiliza o software para poder ajudar você, falar, eu fiz uma manutenção hoje, eu vou fazer daqui com quantos dias, entendeu?
E aí os softwares vêm aí para ajudar com lembretes e alertas periódicos, beleza? Regulagem do sistema de adubos, você tem que olhar ali se a quantidade de adubo está sendo depositada por hectare corretamente, né, em quilograma. O adubo deve ser depositado ao lado e abaixo da semente, ou seja, semente, melhor explicando assim, né, a semente tem que cair por cima do adubo, e se ele está funcionando corretamente, né, se ele está distribuindo o calculado por hectare, beleza? Pontos da semeadura que você deve checar em campo. Sempre que você for trabalhar com uma semeadora independente, aqui a gente está falando de case mais independente, você tem que olhar aí as quantidades de sementes que está sendo depositada por metro, porque às vezes ela pode estar sendo depositada errado, né? Aí você, igual eu falei, você pode estar depositando uma aqui, aí outra lá na frente, aí isso aí acarreta muito. A distribuição e uniformidade de sementes no solo, você tem que olhar isso também. Profundidade da semeadura, se está correta. Disposição de adubo, regulagem do carrinho e checagem da disposição, você tem que olhar. Regulagem e secagem do disco de corte, se não está com terra, se não está sujo, você tem que olhar tudo isso aí, porque senão você vai ter problema, né? Sempre que você for trabalhar, é de extrema importância que você realize essas aferições ao campo, né? Ir alterando a regulagem, conforme você vê, tá errado isso, mas eu vou alterar, vou passar para maior um pouco, vou passar para menor. Para você não ter problemas aí com a distribuição, entendeu? Aqui algumas dimensões gerais das máquinas, né? As máquinas case aí apresentam um chassi único de 40 centímetros, dimensões aí de 6.356 a 9.974, enquanto algumas outras apresentam de 4 até 6 e pouco. E acoplado de 10.000 a 16.000, beleza? E já em 50 centímetros chassis acoplado, em chassi único, ela apresenta aí 2.271, 5.243. Enquanto nas outras aí de 858 a 2.810, né? E acoplado também, 858 a 2.810. Guilherme? Bom, aqui no mecanismo de adubo e dosadores de adubo, na verdade, a Easy Riser, ela possui um consagrado sistema de distribuição de semente, distribuidor de semente. Fertilizante, desculpa. Com grande durabilidade de componentes e fácil e rápida manutenção. Então, a transmissão é mecânica com altíssima grama de taxa de adubo, com capacidade de deposição mínima de 80 kg por hectare de fertilizantes. Os esticadores que eliminam a necessidade de chaves para ajustar, conferindo maior facilidade de trocar dose de adubo. No meio do plantio ali, se você analisar que precisa mudar na regulagem, é simples, você não precisa nada complicado para você fazer essa mudança. E ela, na Easy Riser, ela é uma das maiores que tem uniformidade de distribuição de fertilizantes. A Case, ela conseguiu trabalhar bem nesse quesito. Ela distribui muito bem o fertilizante. Pode avançar. Os sulcadores de fertilizantes, ele tem o tipo ácido, com disco duplo, com suporte pivotante ou pantográfico. Ambos são de alto desempenho. O maior desencontro entre linhas do marcador é de 400 mm, conferindo um melhor fluxo de palha e evitando embuchamentos. Embucha menos e consegue adaptar melhor em várias condições de solo. Pode avançar. Gabriel? Isso. Foi mal, mano. Relaxa. Nos controladores de profundidade, a roda é limitada limitadora com suporte puxado e fazendo assim o melhor controle de profundidade, com menos esforços para transportar obstáculos, como curva de níveis, etc.
As rodas são desenhadas sendo assim mais vazadas e a utilização de raspador interno disco tendo menor acúmulo de terra, menor embuchamento e melhor performance do disco. Pode avançar? Aqui está uma comparação. Ela tem menor danos às sementes devido ao delicado manejo, garantindo o máximo de germinação e maior precisão na dosagem das sementes, evitando sementes duplas e faltas. Com apenas um disco de vedação de borracha, evitando seu desgaste singulador por cultura. O acionamento dos dosadores de semente pela extremidade de disco, assim diminui consideravelmente a rotação do cabo e o torque necessário para girar o disco de semente, sendo mais leve o girado ali, a movimentação. O acionamento dos dosadores de semente são feitos por um cabo flexível, tendo uma precisão maior e na transmissão podemos ter pontos de manutenção e lubrificação. O monitor do plantio é usado o PM400 Standard. Ele possui uma interface fácil e permite a leitura linha a linha de profundidades e falha de plantio. Pode avançar? Só implementando aqui, pessoal, a Eisenhower, ela foi testada, né, por um pessoal aí fazendo um estudo, pessoal da case mesmo, né, os fabricantes fizeram aí um estudo que ela conseguiu chegar aí praticamente 100% de aproveitamento, né, em questões de distribuição, menor dano na máquina, entendeu? Enquanto a concorrente ficava aí 8% atrás dela, beleza? Bom, vou falar um pouquinho sobre por que as SSM e SHM são as mais vendidas do mercado. Elas possuem reservatório de semente fertilizante fabricado em aço carbono, isso na SSM, e polietileno rotomoldado. Aí é nas duas, na SHM e SSM. Com isso ela tem grande durabilidade, resistência à corrosão e baixo custo de manutenção. Você não dá muito trabalho para você. As linhas pantográficas individuais, ela tem maior uniformidade no plantio ao acompanhar ondulações do terreno, em curvas, assim, você consegue plantar com mais facilidade, não tendo falhas. O rodar articulado mantém a precisão na distribuição, com os pneus sempre em contato com o solo, que é o que eu falei agora, nas curvas, que algumas plantadeiras que não são articuladas, na curva fica alguma parte sempre sem plantar, a semente não consegue entrar na terra, em contato com o solo. O chassi ele é composto por duas seções de linhas, uma dianteira e uma traseira, garantindo o melhor desempenho em áreas com grande volume de palha. Beleza? Aí já vou dar um pouquinho mais avançado sobre o rodado, que eles são articulados e com pressão constante. Em qualquer posições, os rodados externos mantêm a pressão na distribuição de semente, porque os pneus eles estão sempre em contato com o solo. Dessa forma, os rodados proporcionam às plantadeiras SHM e SSM a maior estabilidade em áreas inclinadas. E os cilindros hidráulicos montados em cada rodado possuem um sistema de duas rótulas, inferior e superior. O sistema hidráulico ele é formado por um cilindro de duplação que aciona o tubo alternador, fazendo o movimento de levantar e abaixar a máquina. E os condutores telescópicos, as sementes de adubo são conduzidas até o solo por meio de condutores telescópicos que se estendem e se contraem de acordo com o movimento das linhas. A montagem dos condutores, tanto nos dosadores quanto linhas, ele é feita de forma bem rápida e prática. Para tanto que deve ser apenas encaixar 2 condutores, bocais e fixá-los com grampos de engate rápido. Então aí, pessoal, a gente vê que a Eisenhower aí ela vem conquistando o mercado, né? Tanto mais para grandes produtores, porque igual o Guilherme falou aí, as composições dela, né? Polietileno, carbono, é muito resistente mesmo. Ela consegue diminuir com que você tenha gasto. Até ela é uma das melhores máquinas hoje no mercado de semeadoras, a Eisenhower. E tem mais outra que é comparada a ela, só que ela é um pouco inferior.
A Eisenhasier é mesmo assim, como pode dizer, é o pico mesmo da case entre semeadoras. É uma que vende muito mesmo, por É ela o ter topo de essas... linha da case, né? Isso. Que por ela ter essas vantagens que o Guilherme falou. Hidráulico, você consegue equilibrar bem, entendeu? Aqui eu vou estar falando sobre a quantidade de sementes, que são os cálculos, né, que a gente usa. Você tem que fazer e aí trabalhar nas dosagens e tal. Na quantidade de sementes, distâncias percorridas pela semeadora é por hectare, tá? Na fórmula você vai usar o L como distância percorrida em metro por hectare. O E você vai usar a distância entre fileiras e M. Aí o valor de 10.000 é a conversão de hectare para metro quadrado. Aí ali a gente vê que usa. Eu fiz esse cálculo aí, eu não entendi muito bem, sinceramente falando. E eu fiz aqui, deu errado. Mas o que foi apresentado foi isso aí. O número de semente por hectare, você faz a população dividida por poder germinativo, pureza de semente e índice de sobrevivência, que eles são apresentados por G, P e V. E o NS é o número de sementes por hectares, né? Aí, por exemplo, ali está apresentando um exemplo de 300.000. Aí você divide pelo valor e daí vai dar o número de sementes que deve ser distribuído. E depois disso daí você pega o valor que você adquiriu ali da distância percorrida e divide pelo valor adquirido no número de sementes e vai dar o valor correto de semente por metro, beleza? Quantidade aplicada por volta da roda motriz, né, que é um componente aí. Você tem aí a fórmula de perdão, NS dividido por volta, que é o que? Perímetro rodado dividido por volta. Por exemplo, aí a gente usa um diâmetro de motriz de 70 cm com um perímetro de roda motriz π vezes D 3,1416 vezes 0,70 igual a 2,19, né? Aí você joga na fórmula que vai te dar ali o resultado de 3,40 sementes por volta, né? Em 10 vai dar 354 sementes em 10 voltas rodadas, ou seja, em 10 voltas que der vai distribuir aí 354 sementes. O ajuste em relação às engrenagens, você vê aí a dose desejada, né? Que você quer, aqui o exemplo que a gente vai usar 354 sementes em 10 voltas, obtida em teste 260 sementes, foi o que foi apresentado ali. Aí você faz motriz pela motora, né? A gente vai usar o exemplo de 23 dentes, a movida dela 17, né? E aí você faz, né, a relação entre motora e movida, você faz 23 por 17 vai dar o valor. E aí a desejada, que é o valor desejado, você joga e vai dar um valor apresentado ali. Em relação ao fluxo contínuo, a quantidade de semente aplicada por metro, você usa a fórmula Q igual a Q dividido por L vezes 1000, né? Aí você tem ali o Q como quantidade de semente em grama por metro, o Qzinho em dosagem recomendada, quilograma por hectare, e o L distância percorrida em metro igual a hectare. Aí o 1000 é o fator de conversão de quilo para grama, né? Aí você, igual a gente apresentou ali, aí a gente já tem o 222, né, que é a metragem, vezes 1000, que daí dá 36. Aí você vai fazendo conforme a fórmula, você consegue chegar no resultado. No exemplo aqui, a gente chegou que são feitos aí 79 gramas de semente em 10 voltas da roda motriz, beleza? A quantidade de fertilizante, né? Você usa também Qzinho e L, é o mesmo cálculo, fator de conversão 1000. Você usa o mesmo, só que menos, né? Menor a conta. Você ali, a gente está usando um exemplo de 400, e aí sobre a área, né?
vezes 1000, que daí vai dar em 18 gramas por metro. Marcadores de linhas. Os marcadores de linhas é constituído por um braço regulável com disco em sua extremidade. Nos marcadores de linha, a marca deve passar a roda dianteira e passar subsequente mantendo o mesmo espaçamento, ou seja, não pode estar desnivelado, uma tem que estar acompanhando a outra. Seu bom desempenho depende da regulagem do ângulo do disco e o comprimento da haste. Foi aquilo que eu falei, se você tem ali uma área errada, você vai acabar tendo problema na regulagem aí. E a marcador de linha precisa tá em desempenho e acompanhando, né, o comprimento da haste. Consiste em inclinar para obter a linha visível do campo, beleza? O comprimento do braço é obtido pela seguinte fórmula: D igual E, entre parênteses N mais 1, né, menos B, dividido por 2. Aí você joga na fórmula, você vai obter. Aí aqui a gente tem que o cálculo de marcadores de linha, você tem o N como número de linhas, né? O espaçamento entre linhas é representado pelo E, o B representa a bitola trabalhada, mais e menos aí vai depender do afastamento do pneu na linha, beleza? Aí aqui, como a gente pode ver, foi trabalhado ali 0,45 metros, né? Joga na fórmula, aí você calcula ali 0,45, 12 mais 1 deu. Aí se você for fazer para menos 1,85 e dividir, vai dar 4. E daí você vê que você tem para 2 metros, né? Se você for fazer para mais, que é mais afastado, você joga na fórmula também. Quando você for somar com 1,85 e dividir para 2, vai dar valor de 7,7. Quer dizer, a de cima vai dar 7,7, aí você divide por 2 que vai te dar 3,85 metros afastado, beleza? O cálculo CCE é o cálculo de capacidade de campo efetiva, né? Ele representa o rendimento da máquina em área semeada por hectare e hora, beleza? Aí o CCE ali, ele é um cálculo que ele apresenta LVRO, que você divide por 10. CCE, né, que eu disse é a capacidade efetiva em hora. O L é representado pela largura de trabalho em metro. V, velocidade de trabalho e quilômetro hora, né? E o R é o rendimento operacional adicional. Nesse aqui eu não encontrei nenhuma conta para poder apresentar para vocês. Mas você fazendo o cálculo de capacidade de campo efetiva, é essa fórmula que vai ter que usar. Seguindo a fórmula, você vai conseguir atingir aí o seu objetivo. O nosso trabalho foi esse, pessoal, sobre a case. As fontes que a gente usou mais foi a fonte da case mesmo, né? E a fonte da Embrapa, que fala sobre semeadoras. E a gente agradece vocês por estar acompanhando esse trabalho, e se tiver alguma dúvida pode estar perguntando no grupo aí, a gente vai estar tentando sanar. E no mais a gente só tem a agradecer mesmo, beleza? Guilherme, quer falar alguma coisa? Só agradecer também, qualquer dúvida chama nós, né? Então beleza. Valeu pessoal, muito obrigado. Valeu, falou!